Bem, pessoal, na última sessão da Câmara, dessa segunda-feira, um vereador fez uma explanação da seguinte forma: tudo que o funcionário efetivo presenciar ou ficar sabendo de atos irregulares do Executivo, ele tinha por obrigação de fazer a denúncia, porque se não o fizesse, no mínimo, ele seria conivente com aquele ato. Eu fiquei pensando justamente nessa fala do vereador e pensei o seguinte: os atos praticados irregulares pelo Executivo, os vereadores que tinham assim por fiscalizar, por que não já o fez? Ele seria conivente também com o Executivo. Eu penso dessa maneira. Eu acho uma coisa muito interessante. Aqueles funcionários públicos que são efetivos, que ganham base salarial, eles, se souber de algum ato, eles têm que notificar ou denunciar. E me fala uma coisa: aqueles vereadores que recebem R$7.000 por mês, que eles têm por obrigação de fiscalizar, que não fiscalizam, eles são coniventes também? O que poderia ser feito em relação a eles? Eles não poderiam ser caçados naturalmente por não praticar o mesmo ato do senhor prefeito? Eu fico pensando, até que ponto que você pode ser honesto aqui em Paraíso? O que é que você ganha em ser honesto aqui e trabalhar honestamente? Então eu gostaria muito de mostrar um pouco, vereador, algumas coisas que talvez Vossa Excelência desconheça. Vamos voltar lá atrás, na época da outra gestão. Nós tivemos muito problema aqui com a administração passada. Foi justamente por isso que uma afiliada da Rede Globo, a EPTV, esteve aqui para fazer uma entrevista com a gente. Nós estávamos no Sindicato dos Servidores em 3 funcionários públicos. 2 deles falaram que poderia ser entrevistado, mas desde que não saísse não só a voz, mas também a imagem dele. Eu pedi que eu só poderia fazer a entrevista se saísse a minha imagem. E foi justamente o que ocorreu, né? Mas os outros não queriam, porque já sabendo das retaliações que teriam, eu não me preocupei com isso, nem um pouco, e deixei que minha imagem saísse na EPTV. Foi justamente aí que, saindo a imagem da denúncia que nós fizemos e da minha entrevista, que então o prefeito, naquela época, fez uma reunião lá no Teatro Municipal, quando ele viu a minha pessoa e começou naturalmente a falar várias coisas, né, que me desagradou, e não me dando a palavra, né, teve um desconforto muito grande. Eu fui parar na TV Sudoeste também, fazendo uma entrevista em relação a isso. Sofri algumas retaliações pela administração passada e fui ameaçado. Foi através dessas ameaças que eu cheguei, fiz uma ocorrência policial, denunciei ao Ministério Público, porque tudo que se faz aqui na prefeitura, quando você chega e não é conivente com aquilo que é errado, você sofre retaliações por isso. Algumas pequenas coisas, igual o vídeo da estrada da Guardinha que eu fiz, né? Fui chamado a atenção, perguntaram para mim se eu era dono de estrada, né? Se eu era dono de caminhão. Depois me tiraram da epidemiologia da pior forma possível. Nunca o ser humano, eu acho que foi tirado da forma que me tiraram de lá. E até hoje não me deram explicações por que me tiraram. Então, vereador, eu lhe pergunto, até que ponto nós podemos ser honestos aqui, se as coisas aqui parecem que não funcionam da mesma forma que nós queríamos dentro da justiça? Nós simplesmente queremos fazer o melhor para Paraíso, mas parece que são deturpadas as coisas aqui. E lhe pergunto mais: e os vereadores da base, o que é que consegue com a administração pública?
né? Desde que passam a mão na cabeça do executivo. O executivo, só para você ter uma ideia, que na maior dificuldade que nós temos hoje, que nós passamos hoje, o que é que ele faz? Ele simplesmente dispensa 190 servidores. Num momento tão difícil igual nós passamos. E cadê os vereadores da base? Conseguiram o que com a administração? O que é que mudaram? Estão ganhando 7 mil reais por mês. Para quê? Eles tinham que fiscalizar o executivo. O que forma que eles fiscalizaram? Me fala alguma coisa que os vereadores da base fizeram em relação a que, principalmente, passar na mão tudo que o executivo faz. Vossa Excelência sabe muito bem quantas denúncias foram feitas por Vossa Excelência. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado disso dentro da justiça? Então eu lhe pergunto, quando nós, como funcionário público, denunciamos alguma coisa, a única coisa que nós temos aqui são perseguições, tira dos nossos setores e muitas vezes cai o nosso salário. E nós vamos pedir ajuda para quem? Então, quando se fala que o funcionário público é omisso muitas vezes, é por razões, é por muitas razões. Não é porque ele é conivente com o errado, não. É simplesmente porque ele sofre perseguições e muito graves. E nós não temos a ajuda de ninguém. Quando eu fiz a denúncia do executivo na Câmara Municipal, para que fosse naturalmente apuradas supostas irregularidades do então executivo, o que aconteceu? Até que ponto que a população paraense quer uma pessoa honesta, não só no executivo, mas no legislativo? Será se o povo está preparado para ter uma pessoa honesta? Eu vou falar uma coisa tão simples. Compensa ser uma pessoa honesta aqui. Eu vou te dar um exemplo, vereador, só para você ter uma ideia. O executivo que está hoje no poder votou a taxa de esgoto, que todos nós estamos pagando 100%. Teve 15 mil votos. Vereadores da base do executivo foi eleito novamente, votando a taxa de esgoto. Então eu lhe pergunto, até que ponto o pessoal quer uma pessoa honesta na Câmara e no Executivo? Não é? Eu lhe pergunto isso, compensa você fazer alguma denúncia? Aqueles funcionários públicos que fazem suas denúncias, eu vou aplaudir elas de pé. Aquelas pessoas que não fazem a denúncia, não são coniventes não, mas com medo de represálias, porque só eu sei o que eu já passei dentro dessa prefeitura, dessa forma, e nunca tive a ajuda de ninguém. Não baixa a cabeça para nada, respeito a todos, mas medo eu não tenho. Pode ter certeza disso. Obrigado.